Boa noite, igreja. Hoje nós estamos somente ao vivo, né? Pelo YouTube. Então a gente fala boa noite, igreja, para vocês que estão em casa, nós aqui. E pedimos a Deus que esteja conosco nesse momento. Vamos estar dando início assim a mais uma noite de adoração ao nosso Pai e dedicar a Ele as nossas vidas, amém? Você que esteja em casa, esteja se colocando também diante de Deus nesse momento, porque não é só porque você está aí, não podendo estar nesse momento junto conosco aqui no templo, mas que você se sinta agraciado pela presença do Senhor, que essa presença alcance a sua vida, alcance teu coração, que o que possa estar entrando na sua casa agora seja a presença do nosso Deus, seja o Espírito Santo dele. Eu não sei a tua situação, mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você esteja passando, que você esteja enfrentando, que tu possa se colocar diante do Pai nesse momento. Coloque a sua vida diante dele. Abra o seu coração. Chame quem está aí no quarto, quem foi ao banheiro rapidinho, quem levantou para beber uma água. Chama todo mundo para ir para a sala. Não sei se a tua televisão, o teu acesso, né, à internet fica na sala, no quarto, no aparelho celular. Mas que você chame todos para estar presente junto contigo, cultuando ao nosso Deus nesse momento, aonde quer que você esteja. Que a minha voz alcance o seu coração, não que seja através daquilo que eu fale, mas que venha do coração de Deus de encontro à tua necessidade nessa noite, amém? Vamos estar orando agora para a gente estar podendo dar início ao culto. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti nessa hora e pedimos a Ti, Senhor, fala conosco nessa noite. Nós não entendemos, ó Pai, o momento em que estamos vivendo, mas basta confiarmos em Ti. Basta, Senhor, colocarmos a nossa esperança em Ti, a nossa fé, dedicarmos a Ti, Senhor, nossas vidas e descansar, sabendo que o Senhor é aquele quem cuida, é aquele quem supra as nossas necessidades. Eu te peço, Senhor, que Tu possa, Pai, estar indo, Senhor, alcançar esses corações aflitos nessa noite. Quantas pessoas, ó Pai, perderam seus empregos? Quantas pessoas, Senhor, estão necessitando de um pão? Estão necessitando, Senhor, às vezes de uma palavra. Mas o Senhor é aquele quem supre, é aquele quem chega no momento exato. O Senhor não se atrasa, Pai. Então eu te peço nessa noite, não se atrase com o teu socorro, com a tua provisão, Pai, na vida daqueles que estão tão necessitados. E eu te peço muito obrigada. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por podermos dedicar a Ti as nossas vidas nessa noite. Por dizer, Senhor, usa-nos. Seja, Senhor, conforme a Tua vontade sobre as nossas vidas. A nossa vida, Senhor, está rendida e dedicada, Senhor, no Teu altar. Fala aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós estamos ainda em campanha de missões, embora seja um momento um pouco delicado para que possamos estar trabalhando dentro do templo, mas eu creio que é uma grande oportunidade para estarmos trabalhando fora das igrejas. Estamos em campanha de missões, sim, eu queria estar fazendo a leitura agora do nosso tema, que é Viva o Poder de Transformar. A nossa divisa está lá em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder de amor e de equilíbrio. Que o Senhor lhe possa, em nome de Jesus, estar retirando de nós a covardia, está tirando essa apatia e renovando as nossas forças, porque é uma grande oportunidade de estarmos fazendo o ID de Jesus. Quantas vidas estão necessitadas nesse momento? Às vezes o seu vizinho ao lado precisa de uma palavra, precisa apenas de um olhar. Sei que nesse momento nós não podemos abraçar, mas às vezes um olhar, uma palavra, que você possa estar sendo instrumento de Deus nesse momento para estar alcançando e fazendo o ID do Senhor. Amém? Então agora vamos passar para o momento do louvor.
Boa noite. Estamos nesse lugar para adorar, engrandecer e render graças ao nosso Deus. O Senhor reina sobre toda a terra, sobre todos, e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém? Que Ele possa reinar na nossa vida, na nossa casa, nas nossas ações, no nosso coração. E eu gosto muito dessa parte que diz que Ele precisa reinar sobre todas as coisas nas nossas vidas. E Ele faz isso. Nosso Deus, Ele cuida de nós, tem cuidado de nós e tem sido nosso pastor que está conosco para nos levar a pastos verdejantes, e também quando nós estamos em vale de sombra de morte, Ele vem ao nosso encontro com a sua vara e o seu cajado. Às vezes a gente não gosta muito, né? Mas quando é necessário, o Senhor vem ao nosso encontro com a vara e o cajado. Isso também é ser pastor. Que Deus possa estar cuidando de nós, como Ele tem feito todos esses dias, nesses dias tão difíceis que nós temos passado. Então vamos celebrar isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Deus é o nosso refúgio. Deus é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, socorro bem presente na minha angústia, nas minhas tribulações. Deus é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, socorro bem presente na minha angústia, nas minhas tribulações. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Seu amor dura, seu amor dura, seu amor dura para sempre. Obrigado, Deus, pelo teu grande amor por nós e que tem cuidado de nós. Tem sido nosso auxílio, nosso socorro bem presente. E nessa noite, ó Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida e suplicamos que o Senhor venha atender as nossas orações, os nossos pedidos e receber a adoração, a nossa vida no Teu altar. Reina em nós, ó Pai, com Teu amor e que continue cuidando de nós como o Senhor tem feito como nosso pastor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como aqui não dá para falar, né? Para se assentar, vocês que estiverem em casa. Ai, meu Deus, como é diferente. São adaptações, né? Que temos que estarmos aí nos adaptando a cada instante. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Vamos estar fazendo a nossa leitura bíblica nesse momento. Vou pedir a vocês para estar abrindo a Bíblia de vocês em Romanos 10, a partir do versículo 13. Romanos 10, a partir do versículo 13. Eu vou estar fazendo a leitura na nova tradução, na linguagem de hoje. Eu achei bem interessante essa tradução, porque ela retrata bem a expressão mesmo daquilo que nós podemos estar sentindo nesse momento. E fala assim, a partir do versículo 13 de Romanos 10. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creram nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem?
E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? 15. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver mensageiros trazendo boas notícias. É linda nessa passagem, mas a gente pode saber que nesse momento não há boas notícias, né? A boa notícia é o Evangelho, é a palavra do Senhor, é o Cristo revelado. Mas falamos na atualidade, né? Não há boas notícias a serem dadas. O que nós temos visto, que tem sido tratado, a realidade do momento, desse vírus que está aí e tem invadido muitas casas, muitas famílias e tem destruído muitas famílias. E nós estamos enfrentando um momento muito delicado. Quantas famílias estão perdendo seus entes queridos? Quantas pessoas estão nesse momento sem emprego? Mas ainda assim, o Senhor ele fala na sua palavra, né, que nós devemos continuamente estar anunciando a boa palavra. E eu gostaria também de estar fazendo a leitura agora de uma poesia, que ela é do pastor José Newton, fala a respeito de missões, e fala assim: missões. Missão sublime da igreja. Não é criação dos crentes, nem de pastor. É uma missão sublime, fruto do coração do Senhor. Missões. Missão sublime de cada cristão, que exige amor de cada um e inteira submissão. Para fazer missões, é preciso ter sensibilidade de ver o pecado que corrompe a humanidade, que conduz a muito à perdição na eternidade. Para fazer missões, é preciso ter paixão. Sim, paixão pelas almas perdidas sem salvação. É preciso ter amor e aos necessitados estender a mão. Ó, tu, meu irmão, não fiques parado. Pega no arado, cumpre a tua missão. A missão sublime de tirar os homens da terrível perdição. Essa poesia fala a respeito da gente ter a sensibilidade. Essa sensibilidade que talvez ela tenha sido retirada de nós por estarmos vendo, né, tanta coisa ruim acontecendo. Mas a gente não pode endurecer o nosso coração, não podemos fechar os nossos olhos e perceber a necessidade daquele que está ao nosso lado. Nós temos enfrentado situações e de um momento assim muito triste, muito dolorido para algumas pessoas. Essa semana nós tivemos o privilégio de estar ajudando alguns, outros não. Isso dói. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, você se imaginar, isso é de doer. Isso tem que doer em você. Você como cristão, eu como cristã, isso tem que doer na nossa alma. É impossível a gente passar por uma situação como essa e não doer na nossa alma, não rasgar a gente em ver um filho pedindo algo para comer e você não ter. Ou quantas vezes você deixar de se alimentar para você dar o alimento para um filho. Passamos por uma situação essa semana em que uma pessoa se encontrava orando e pedindo a Deus um socorro. E eu fiquei assim tão maravilhada em ouvir o testemunho. Às vezes a gente acha que está indo para ajudar, a gente sai do local com uma resposta de Deus. Você é a resposta de Deus na vida de alguém. A igreja pode ser resposta de Deus na vida de alguém essa semana. Eu fiquei assim tão angustiada essa semana. Do nada, assim, o Espírito Santo veio e começou a falar ao meu coração. Eu falei assim: meu Deus, o que a igreja está fazendo? O que nós estamos fazendo como igreja nesse tempo de desespero? E aí houve uma necessidade que gritou mesmo, e o Senhor nos permitiu fazer esse ID, atender a necessidade. Mas existem outras, e outras bateram na porta da igreja pedindo ajuda, e nós como cristãos precisamos estar prontos a ouvir, estender a mão e atender a necessidade da hora. Então, que você possa se despertar, que em nome de Jesus, você possa estar sendo invadido agora pelo Espírito Santo do Senhor, que esse amor
Se você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo, que nesse momento seus ouvidos possam estar atentos à voz que vem do alto, aquela voz de Deus que te direciona os seus olhos, os seus ouvidos. Não endureça teu coração nessa hora. Em nome de Jesus, se coloca no lugar daqueles que não têm o que comer, daqueles que perderam seu parente, daqueles que estão no leito de hospital. Em nome de Jesus, Senhor, vem trabalhar em mim, Pai. Trabalha no coração daqueles que estão dispersos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas. Porque quanto tempo nós negligenciamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem chamado. Quanto tempo nós temos endurecido os nossos corações, os nossos ouvidos, para não ouvir, Senhor, a Tua voz gritando, Senhor, necessidade num vizinho. Quantas vezes nós fechamos os olhos para ver, Senhor, aqueles que estão pedindo, Senhor, com as mãos estendidas um socorro. Eu te peço, Pai, desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta a minha vida, desperta a minha casa. Desperta-nos, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O Senhor, Pai, não se resguardou, o Senhor entregou a sua vida. E quantos de nós está querendo guardar a sua própria? E o Senhor foi aquele que nos deu o exemplo, Pai, de entregar por amor. E a gente está querendo guardar a nossa vida de que nada importa. Ah, Pai, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Que nós possamos ser aquele crente que a Tua palavra menciona, que ia, Senhor, para a cruz, que entrega a sua vida, Senhor, em prol do nosso próximo. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quantas famílias estão necessitadas. Que o Senhor possa, meu Deus, estar despertando, Senhor, o Teu povo. Desperta você que está dormindo nessa noite. Desperta e olha a necessidade daquele que está gritando. Quantas vezes a pessoa não fala, Pai, mas geme por dentro, Senhor, aquele que entende o gemido, Senhor. Em nome de Jesus, desperta a nossa vida e perdoa-nos como igreja por tanto tempo, Senhor, de estarmos negando, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entender esse momento como uma oportunidade, Senhor, de ajudar, uma oportunidade de estender a mão e de fazer a Tua vontade, de fazer o Teu ide, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ministério de louvor. Ar-condicionado. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus erros, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Por isso a ti me rendo. Nós nos rendemos, Senhor, a ti. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar, que o mundo veja, Senhor, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja, Deus, a tua glória, o teu perdão e o teu amor. Essa é a nossa oração. E fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Alô? Os frutos. Quais são os frutos da vida com Deus? A esperança de ser parecido com Jesus. Nós estamos encerrando nessa parte de hoje, domingo, essas reflexões que iniciamos lá no final de fevereiro, sobre a esperança de ser parecido com Cristo. E hoje a gente vai estar fechando, falando sobre os frutos de uma vida com Deus. Só para recapitular um pouco, essas reflexões, elas nasceram no meu coração a partir da leitura do livro A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, que refletia sobre como que um noviço, um iniciante à vida monástica deveria ter como parte da sua devoção. Apesar desse ser o objetivo inicial do livro, o livro traz muitas reflexões sobre a devoção, sobre formas que podemos colocar na nossa busca pessoal pelo nosso Deus, por Jesus Cristo. E dentre muitas coisas que nós falamos, duas coisas acho que são importantíssimas para a gente entender a nossa busca em Cristo, que é
ser igual a Cristo no que diz respeito ao amor, à humildade e o que vamos falar hoje, a proposta de Deus para o ser humano. E o texto que vamos ler se encontra no livro de Lucas capítulo 6, a partir do 43, vamos ler só o 43, é um texto bem pequenininho, um versículo apenas, mas que fala algo bem profundo e que serve de base para essa reflexão sobre os frutos de uma vida com Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, o versículo 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. É algo simples, que Jesus pega do contexto próximo, visível, e aplica isso no texto, se você ler aí o contexto todo, ao coração do homem. O homem bom busca do tesouro do seu coração coisas boas. O homem mau busca da maldade do seu coração coisas ruins. É algo simples. Mas a questão que Jesus coloca é a gente saber identificar e conhecer as nossas atitudes em função daquilo que está dentro de nós e, ao mesmo tempo, conhecer aquilo que fazemos em função daquilo que... conhecer o que está dentro de nós a partir daquilo que fazemos. Essas duas vias, conhecer o nosso coração a partir das atitudes, dos frutos, e conhecer os frutos que precisam ser produzidos de um coração daqueles que têm uma vida com Deus. Porque aqueles que têm uma vida com Deus produzem frutos bons, porque o seu coração há um tesouro bom, mas aqueles que não buscam uma vida com Deus, do seu coração só sai coisas ruins. Então, por isso, os seus frutos são frutos ruins. E essa relação, muitas vezes a gente se perde, porque as pessoas, elas vivem aparências, elas vivem construindo circunstâncias para amenizar a escuridão, o pecado, aquilo que tem de podre dentro de nós. Então, hoje, quando nós concluímos essa reflexão sobre a esperança de ser parecido com Cristo como um alvo, como um objetivo, como algo que vai nos dar a dimensão daquilo que Deus tem para nós, não apenas para um futuro do pós-vida, mas ainda no nosso tempo que se chama hoje. Essa busca por ser parecido com Cristo tem que refletir essa atitude em relação aos nossos frutos e de onde vêm os nossos frutos, ou seja, as nossas atitudes e quais são as intenções ao produzirmos algumas atitudes. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque os frutos de uma vida com Deus são frutos bons, são frutos que vêm de uma árvore boa. E para que possamos produzir frutos bons, a nossa árvore precisa estar plantada em algum lugar. O Salmo 1, versículo 3, quando fala sobre a primeira bem-aventurança ali dos Salmos, que é falando sobre a lei de Deus, sobre a importância de meditar na lei, e aí no versículo 3 ele vai dizer o que é aquele que se coloca não na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Como é esse? Aí o versículo 3 que eu queria ler. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ou seja, frutos bons saem de árvores boas. Então o meu coração precisa ser uma árvore boa, uma árvore plantada junto às correntes águas. E o texto é bem claro, porque a ideia que se tem é, em um deserto, o oásis geralmente não é uma água corrente.
quando a gente vê aqueles oásis no deserto, geralmente é um poço, que ali de alguma forma aquela água fica ali, mas não é um rio. A água corrente é uma água de rio. Não é apenas uma poça de água que brota do chão e forma um lago. A água corrente é algo que flui. E a água corrente produz água fresca. A água de um lago é uma água que acumulou ali e fica debaixo do sol e ela se esquenta. E é importante a gente entender essa construção, essa construção no Salmo 1, porque dá para a gente a dimensão do que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo que apenas está, mas é algo que flui. Aquilo que Deus tem para nós não é algo estático. Em todo momento, a tentativa do ser humano eu esqueci a palavra que se fala, mas é transformar aquilo que é movimento em algo estático. Porque, sendo estático, você consegue analisar com mais calma. Até mesmo na ciência, na física, quando a física chamada física clássica, lá dos movimentos, os movimentos eles são analisados, mas eles quando eram representados, e ainda hoje, os movimentos, não é isso lá, né? Eles são representados num papel, de forma estática. Então não existe, os físicos lá do século XVIII, do século XIX, eles olhavam o evento, mas para representar aquele evento, eles tinham que transformar aquilo que era um movimento em algo estático, que é ali a fórmula, a equação. Então, a facilidade do ser humano em analisar as coisas que estão estáticas, ela é parte da nossa busca pelo nosso conhecimento humano. Hoje não se faz mais tanto assim, as análises são feitas considerando o próprio movimento das coisas e por aí vai. Mas sobre Deus é mais ou menos a mesma coisa. O que é a religião, senão uma tentativa de transformar aquilo que é movimento em algo estático? E a palavra de Deus é movimento, é vida. E em todo momento a gente vê essas referências no Antigo e no Novo Testamento. Quando Ezequiel tem a visão de Deus, ele vê a roda se rodando para um lado, fogo vindo para o outro. Era um troço de doido que Ezequiel vê, se eu não me engano, no capítulo 2 do livro de Ezequiel. A visão de Deus que Ezequiel tem. É quase um OVNI, né? Algumas pessoas dizem que ele viu um disco voador rodando no céu. Mas a ideia do movimento, o próprio tabernáculo, quando Moisés recebe ali a orientação, o tabernáculo não era algo estático, mas era algo que se movimentava e deveria ser construído no meio do arraial. E aí quando havia o movimento da nuvem, o movimento da coluna de fogo, era hora de recolher as coisas e caminhar, porque o tabernáculo não foi feito para ficar em um lugar parado, mas a religiosidade fez construir o templo. Não foi Deus que mandou construir templo, foi Davi que falou assim: eu quero construir um templo. E aí Deus, beleza, constrói o templo, você não, mas o seu filho. Ou seja, a gente vê aí que a ação de Deus, ela sai do movimento e vai cada vez mais dentro da tradição, se transformando em algo estático. Mas aqui quando eu vejo, e o salmista declara isso, que a palavra de Deus, aquele que medita na palavra de Deus, é como a árvore plantada. A árvore é estática. Nós somos estáticos. O ser humano está em função do tempo e em função do espaço. Mas Deus é movimento. A palavra é movimento. A palavra era, é e continuará sendo. Então essa é a ideia que a gente precisa trazer, porque nós não somos aqueles que vivemos por nós mesmos. Somos dependentes de um Deus que é eterno no movimento e é eterno no tempo e na existência. Por isso a palavra de Deus, ela não pode ser, como é que fala a palavra? Aprisionada em uma coisa, em uma fotografia, em uma teologia, em um dogma, em uma tradição. Mas a palavra é o movimento, águas correntes, que quando nós, pessoas, igreja, vidas, estão plantadas junto a correntes águas, essa árvore produz bons frutos, porque a árvore
por ela mesma, ela só é boa e produz bons frutos dependendo do lugar onde ela está plantada. E no caso do Salmo 1, versículo 3, plantada junto às correntes águas. E aí o pessoal gosta muito dessa outra parte, né? Do versículo 3. As suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. Ou seja, tudo que nós fazemos prospera. Por quê? Porque existe um fluir de Deus, um movimento de Deus na nossa vida. E nós não ficamos... nós, apesar de estarmos estáticos em terra seca, mas numa terra que há águas correntes, essa árvore, apesar de estar ali plantada, não se movimentar, ela está em função, produz bons frutos, porque ela está em função das correntes águas, e aí traduzindo, ela está em função, nós estamos em função da palavra que se movimenta na eternidade e no espaço. Em segundo, somos bons frutos. Os frutos de uma vida com Deus são bons, porque a árvore é plantada e também porque existe alguém que cuida dela. João 15:1, é um texto, versículo pequenininho também, diz: eu sou a videira, e quem é o agricultor? Jesus é a videira, nós somos os ramos desta árvore, e quem cuida da árvore para que a árvore produza frutos é o Pai, que é o nosso Deus. Então, olha só que interessante. Para que eu possa produzir bons frutos, para que eu possa ser uma árvore boa, e assim produzir bons frutos, isso não depende da árvore, depende de onde ela está plantada, e depende também de quem cuida dela. E como é que Deus cuida da árvore? Se você ler lá, João 15, como é que o agricultor cuida da árvore? Cortando os ramos que não produzem, para que possam produzir e dar mais frutos, e frutos que permaneçam. Se eu não me engano, no versículo 5. Então, como é que Deus faz com a gente, para a gente produzir bons frutos? Como diz Jesus lá em Lucas 6:43, como é que faz para o coração ser bom? Eu preciso estar plantado debaixo da palavra de Deus, sendo ministrado pela palavra que é eterna, que movimenta e que não se coloca de forma estática. Eu preciso ser cuidado pelo Pai, que é o agricultor, sendo podado, cortado, para que eu possa produzir mais frutos e assim frutos que possam permanecer. Então, frutos de uma vida com Deus está relacionado com a árvore e onde ela está plantada, com a árvore e quem cuida dela. Frutos de uma vida com Deus também está relacionado com o arrependimento. Quando João Batista começa a pregar, Mateus 3:8, que eu acho interessante que João Batista desce a lenha nos fariseus e nos saduceus. Se você ver aí o capítulo 3 de Mateus, você vai ver que qual é a base do sermão, da mensagem de João Batista. João Batista pregava praticamente 3 coisas: arrependimento, reino de Deus e batismo, que era a representação do arrependimento. Então essas 3 coisas que João Batista pregava, de certa forma, atraía muitas pessoas por vários motivos, e um dos motivos era o próprio questionamento. E aqueles que se aproximavam de João Batista, nem sempre se aproximavam para o arrependimento, ou para entender o reino, ou para serem batizados. E ali ele diz, no versículo 6 de Mateus 3, se eu não me engano, o 6, ele vai falar sobre os saduceus e os fariseus que estavam ali. E quando eles se aproximavam de João, olha o que João diz: raça de víboras, vocês pensam que não vão enfrentar a ira vindoura, porque vocês são filhos de Abraão, e acham que o fato de serem filhos de Abraão vai tirar de vocês a ira vindoura. O reino de Deus é chegado. E aí ele começa o versículo que eu quero chamar a atenção, que diz assim: deem frutos que mostre o arrependimento, versículo 8.
E é sobre esses frutos que a gente precisa pensar agora. Então, no momento em que eu estou plantado junto às correntes águas, e a palavra de Deus vem de forma a fluir em movimento na minha vida, e não vir e me transformar numa lagoa de água parada, mas fluir de forma a me transformar em canal do fluir de Deus, e esse fluir na minha vida faz com que eu possa viver uma vida debaixo da palavra de Deus e frutificar nas minhas atitudes. E eu vou frutificar ainda mais quando o pai, que é o agricultor, podar as coisas, os galhos que precisam ser podados. E o que vai acontecer daí? A primeira coisa que acontece em alguém que começa a fluir, que começa a crescer junto às correntes águas, que começa a ser cuidado pelo pai, é o arrependimento. Não tem arrependimento, ou melhor, não tem vida com Deus sem arrependimento. E o arrependimento não é só no dia que a gente reconhece os nossos pecados na igreja, e quando o pastor diz: quem quer aceitar Jesus, quem reconhece os seus pecados, levante a mão ou venha à frente. Não é só nesse momento. O arrependimento é uma constância da vida do cristão, porque todo momento a gente faz coisas que desagradam a Deus. E olha só que interessante. Então, sobre esse fruto, o fruto o fruto que mostre arrependimento, como é que isso acontece? Jeremias 14, 20. Se você quiser se assustar com a Bíblia, não leia Apocalipse. Apocalipse é um livro de esperança. Leia Jeremias, principalmente o capítulo 14. E quando eu leio Jeremias 14, eu fico com medo, porque fala de coisas, por exemplo, que Deus não ouve a oração do povo, porque o povo é um povo obstinado, um povo que no pecado não reconhece o pecado e continua pecando. O capítulo 14 de Jeremias fala sobre não receber a adoração, não receber os sacrifícios e por aí vai. Mas chega um determinado momento do capítulo 14, que olha só o que acontece. Eu vou ler o versículo, está pequeno demais, estou precisando de óculos. Versículo 20, diz assim: Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais, temos de fato pecado contra ti. Temos de fato pecado contra ti. O arrependimento, então, irmãos, esse fruto que mostra o arrependimento, o que ele é? Primeiro, é o reconhecimento do que nós fizemos e do que a nossa trajetória, a nossa herança, aqueles que nos antecederam, os nossos pais também fizeram. E é interessante aqui que o povo ele reconhece o pecado não deles só, mas também dos pais que pecaram contra Deus. Então, o fruto que mostra arrependimento é o reconhecimento dos nossos erros e dos erros do nosso povo. E aí eu falo muito isso, que eu acho que a gente precisa esse exercício de autocrítica, que é avaliar o que nós estamos, a nossa tradição, como batista, como protestante, como cristão. Existem muitos erros que nós realizamos na nossa trajetória, na história dos cristãos e também nós batistas. E ao reconhecer os nossos erros, que eu digo dos nossos pais, e ao reconhecer os nossos próprios erros, nós estamos mostrando o fruto do arrependimento. E o pastor Júnior sempre tem falado sobre isso, e é necessário a gente sempre buscar isso para nós e para o grupo que é a nossa igreja, a nossa denominação, a nossa religião, que é algo construído por homens que pecam e por isso precisa reconhecer o seu pecado.
diante de Deus e diante daqueles que sofrem por causa dos nossos pecados. Então, o capítulo 14 de Jeremias é um capítulo que me dá medo. E aí chega no capítulo 15, versículo 1. Se você está com a Bíblia aberta aí, lê aí só. Nem que Moisés ou Samuel rogasse por esse povo aí, eu iria ouvir. Olha só que povo obstinado e povo duro. E essa é a profecia que coube a esse povo. Então, por que chegou a esse ponto? A pergunta não é, poxa, por que Deus fez isso? Ou por que Deus respondeu dessa forma? Eles se arrependeram no versículo 20. Aí chega no capítulo 15, versículo 1. Se arrependeram porque agora já foi, agora não tem mais jeito, porque já passou. Porque eles deveriam ter se arrependido antes e por aí vai. Mas o que eu quero chamar a atenção é a necessidade de um arrependimento no tempo certo. E qual é o tempo certo para o arrependimento? Quando a mão de Deus está estendida para abençoar. Porque haverá o tempo em que a mão de Deus, ela não vai estar estendida mais para abençoar, mas para julgar as nações. Então, o arrependimento é para ontem. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E essa era a mensagem de João Batista. A mensagem de João Batista era arrependimento, reino de Deus e batismo, comprometimento com esse reino. E a mensagem de Jeremias nesse caso aqui, que é necessário o arrependimento, mas sim um momento que já passou. E quando já passou, já era. Então, o fruto do arrependimento é reconhecer. O fruto do arrependimento também mostra o objetivo da correção de Deus. Apocalipse 3, versículo 19. Apocalipse 3, versículo 19. Qual é o objetivo da correção de Deus? Quando Laodiceia, a igreja, ela é colocada como a igreja morna, a igreja que se vangloriava e achava que poderia enfrentar as coisas pela sua própria riqueza. O anjo da igreja recebe a voz do Espírito dizendo que a igreja é morna e que vai ser vomitada da boca de Deus. Mas olha o que diz o 19, Apocalipse 3,19. Diz assim: repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, qual é o objetivo da correção de Deus, se não mostrar o arrependimento como uma possibilidade de um conserto com Deus? Então, o fruto de uma vida com Deus é o fruto que nos leva ao arrependimento de reconhecer e ao arrependimento de ser corrigido e aceitar a correção. E o outro fruto do arrependimento é o objetivo. Atos 3,19, quando Pedro prega, depois do dia de Pentecostes, em que todos ali entenderam, nas suas próprias línguas, Pedro pega a palavra e começa a pregar, e a mensagem de Pedro é: arrependam-se, Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, frutos de uma vida com Deus depende da nossa vida plantada à palavra de Deus, que é dinâmica, que é movimento, que é eterna. É fruto de Deus, como agricultor, cuidar da nossa vida, podando aquilo que precisa ser podado. E o que é esse podar, se não outra coisa que não seja o arrependimento e a correção e a possibilidade de voltarmos para Deus. E para fechar, e aí essa parte eu acho mais importante de uma vida com Deus, que é o fruto da justiça. Abra sua Bíblia aí agora, em Filipenses 1, 9 ao 11. O arrependimento, a vida de árvores plantadas junto às correntes águas, ou seja, árvores
que estejam sendo ministradas e sustentadas pela palavra de Deus. E para fechar, frutos de uma vida com Deus tem a ver com o fruto da justiça. E aí sim diz o texto, Paulo, orando pela igreja de Filipos, ele diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ok? Então Paulo está orando para que a igreja de Filipos e também nós possamos ter o amor cada vez mais aumentado, para que possamos conhecer mais sobre Deus e ter uma percepção maior sobre Deus, para poder discernir melhor, a fim de sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Isso significa o quê? Concluindo, o que significa ter mais amor, mais conhecimento, mais percepção, mais discernimento, para sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo? O que significa isso? Sermos cheios, versículo 11, do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Sermos cheios do fruto da justiça. E qual é o fruto da justiça? Então falamos sobre a árvore plantada junto às correntes águas, que tem a palavra de Deus, que faz a árvore ser boa e produzir bons frutos, e tem o agricultor, que é o Deus Pai, que poda aquilo que precisa ser tirado para que possa produzir e dar mais frutos. Nós temos os frutos da vida com Deus, o arrependimento que reconhece, o arrependimento que faz com que a gente possa ser diligente e reconhecer a correção e faz a gente voltar para Deus. E finalizando, ser cheios do fruto da justiça. E que fruto é esse? Qual é o fruto da justiça? Isaías 32, 17. E aí vamos lá, que agora o bicho vai pegar. Fruto da justiça. O que é justiça? Quando você pensa em justiça, às vezes a gente pensa castigo, punição. A gente pensa em justiça também, cumprir, né, as normas, as regras. Mas quando a gente estuda, né, o que significa a justiça, as regras fazem parte da justiça. A punição faz parte da justiça. Mas tem outras coisas também que envolvem a justiça. Primeiro, quem cria a justiça e para que ela serve? Então a justiça não pode ser vista de forma utilitarista, pragmática, a justiça interpretada apenas como algo que tem uma finalidade para o momento. Então, se alguém fez algo errado, é preciso punição. Se alguém fez algo certo, tem a recompensa. A justiça vista dessa forma, ela desconsidera a sua essência. Qual é a essência primeira da justiça? Para que existe justiça? E aí vamos lá. Isaías 32, 17. O resultado da justiça... Desculpe, irmãos, eu li depois. Isaías 32, 17. O fruto da justiça, ou seja, o resultado da justiça, o que é? É o quê? Repouso e segurança. É porque essa aí é uma versão traduzida. Mas a palavra é paz, shalom. Lembra do shalom? É shalom. A justiça, tseknu ou tsek, dependendo do que vai ali na frase, mas é TSK, a raiz da palavra justiça, que significa literalmente, essas 3 letras no hebraico, ela significa literalmente medida de encaixe. É como se fosse assim, também traduzido para a palavra cana que era usada para medir as distâncias.
Então, a justiça é aquilo que se encaixa dentro de uma medida padronizada ou de um padrão. É nesse sentido. Então, o que está dizendo aí, sabe? Qual é o resultado quando as pessoas elas se propõem a equilibrar as coisas de tal forma que a gente possa se encaixar em um determinado, vou usar essa palavra entre aspas, que não é esse o sentido original, mas dentro de um padrão, dentro de uma medida, ou dentro de uma proposta, acho que essa é a palavra melhor, de uma proposta de vida. Então, quando a gente estuda lá o Éden, a gente vê que o paraíso é uma narrativa que tem uma proposta de vida, onde o homem se relacionava com Deus de forma direta. E aconteceu algo que desconstruiu essa medida. Algo que destruiu o equilíbrio entre essas duas partes, Deus e o ser humano. E aí diz o texto lá, que o homem pecou, e porque pecou, ele teve vergonha de se colocar diante de Deus. Ou seja, ele se achou, a partir do momento do pecado, o que aconteceu com a humanidade? Ela se achou numa posição que não é mais equilibrada em relação a Deus. Ou seja, desfez-se a justiça. Então, resumindo, é maneiro, o negócio da justiça eu acho maneiro, os conceitos de justiça, principalmente do Velho Testamento. Do Novo também é legal, mas do Velho eu acho fantástico. Que a justiça, então, é o equilíbrio dos relacionamentos. Esse é, talvez, o significado mais essencial de ser justo. Não é cumprir regras, porque Jesus diz, você fala que cumpre as regras, mas aquele Jesus vai dizendo, né? Vocês ouviram o que foi dito, que nós devemos isso, isso e isso, mas eu, porém, vos digo que não adianta você, se você apenas olhar para a mulher do seu próximo, você já está começando, que não adianta você apenas ser amigo dos seus amigos e amar os seus amigos, é preciso amar os inimigos. Ou seja, Jesus ele dá uma amplitude para a essência da lei, e não apenas a lei como uma regra, mas a lei como os princípios que sustentam essas regras. E a justiça então é para isso. Então qual é o fruto da justiça? A paz, que é o shalom. O que é o shalom? Eu estou bem contigo, você está bem comigo. Quando o judeu fala shalom para o outro, para eles é um voto, né? Um desejo, mas acima de tudo é shalom. Você fala shalom porque você está assumindo ali naquele momento que eu estou bem com você, e quando você responde, você está bem comigo. É isso, paz, paz. Não é paz no sentido de não haver conflitos, é paz no sentido a gente é diferente, cada um tem uma sua vida, mas nesse momento aqui eu estou bem contigo, você está bem comigo. Estamos dispostos a sentar na mesma mesa e conversarmos como iguais. O shalom é isso. É estabelecer o relacionamento do equilíbrio, da equidade entre as duas partes. Então, o que a justiça provoca? O fruto da justiça é a paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. E esse é o objetivo, então, de sermos cheios da justiça, que Paulo fala aos Filipenses, para que possamos ser cheios de atitudes que busquem o equilíbrio entre as partes, entre os relacionamentos, entre as pessoas, entre homens e instituição, entre homem e a criação, entre homens e homens, entre homens que são de um povo e outros que são de outro povo, entre seres que muitas vezes têm propostas e perspectivas diferentes, mas que naquele momento ali buscam a justiça, o equilíbrio e a paz. Como eu posso encontrar paz? E aí que entra o problema do cristianismo, que é uma loucura. Como eu posso encontrar paz com alguém que matou um parente meu? Como eu posso olhar na cara das pessoas que estão me crucificando e continuar sendo crucificado? Como é que pode isso? Como é que entra essa justiça aí para produzir paz?
Esse é o ponto do cristianismo. Por que Paulo diz para a igreja que sejam cheios da justiça, fruto da justiça? Porque é isso que nós precisamos buscar. Não é um conceito jurídico, não é um conceito teológico, não é um conceito doutrinário. O que é a justiça? É quando eu olho para aquele que me dá aflição, para aquele que me dá medo, para aquele que me agride, para aquele que vem contra mim, mas eu olho para ele e eu sou responsável por buscar atitudes que levem ao equilíbrio, à equidade das diferenças. Essa é, sabe? E aí, como é que a gente faz isso? Vamos aprender junto. É por isso que a gente é igreja. É por isso que a gente está aqui. Não é para a gente cantar musiquinha para Jesus, não é para a gente, glória, orar em línguas, pular. Não, a gente está aqui para aprender isso junto. Porque não é algo que vai, sabe, por osmose. É algo que a gente precisa aprender. Por isso, são frutos. E tem fruto que dá, sei lá, pensa aí, acerola. Choveu, dá acerola. Choveu, dá 2 dias, o pé, 300 acerola. Agora tem fruta que demora. A árvore às vezes está lá, aí dá lá 5, 6, 7, 8 anos, e aí daqui a pouco, depois de um tempão, aí dá uma fruta. Aí a gente fica, olha só que legal, deu uma fruta. Antigamente, né, as mangueiras, que a gente plantou mangueira lá no meu quintal, eu acho que demorou uns 5, 6 anos para a mangueira dar a primeira manga. E aí depois que deu também, todo ano tem lá dando manga na mangueira. Mas para dar o primeiro fruto, demora. Então, a vida com Deus é uma vida de frutificar. Mas só vai frutificar se eu estiver plantado junto a correntes águas e o Pai, o agricultor, cuidar da minha vida. A igreja só vai frutificar se a igreja estiver plantada junto a correntes águas e o Pai, o agricultor, cuidar. A igreja só vai frutificar se ela buscar o arrependimento, se ela se arrepender como resultado do conserto com Deus, como resultado do reconhecimento pelo pecado e como resultado de uma busca para voltar-se para Deus. A igreja e a minha vida só vai frutificar quando eu for cheio do fruto da justiça, que é buscar justamente a paz com todos, e paz no sentido de equilíbrio, ainda que estejamos desequilibrados pelo pecado, mas o perdão equilibra todo o relacionamento que está desequilibrado. O amor equilibra todas as coisas. E aí a gente fecha em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3,15 vai falar sobre a paz de alguém. Não é a paz do Júnior, nem da igreja, nem a paz da ONU, nem a paz pacificadora da polícia, nem a paz da política, que tenta dar soluções para as guerras. Mas qual é a paz que precisa inundar os nossos corações? E é essa paz que vai arbitrar. O que é arbitrar? Arbitrar é decidir por nós. A decisão. Quem é que vai decidir por nós? É o meu sentimento? É o que eu sinto no coração? Tem muita gente que toma as suas decisões pelo que sente no coração, pelo que imagina ser. E às vezes a gente tem interpretações muito fantasiosas sobre as coisas, e as nossas interpretações fantasiosas determinam decisões desajustadas. Mas o que vai arbitrar as nossas diferenças? A paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, a paz, como resultado da justiça, é a busca para que Cristo possa gerenciar os nossos conflitos internos, da gente com a gente mesmo,
Às vezes a gente briga com a gente mesmo. Às vezes a gente dá vontade de olhar no espelho e dar um soco na cara. Por que tu fez isso? Por que tu é assim? E a gente entra em crise. Quem vai arbitrar essa crise? É a paz de Cristo. Quem vai arbitrar a crise que a gente tem com a nossa denominação, com a nossa religião, com a nossa tradição, com os nossos pais que pecaram antes? A paz de Cristo. Quem vai arbitrar quando a gente brigar um com o outro? A paz de Cristo. Por isso, irmãos, essa justiça que busca o equilíbrio nas relações, na nossa relação com Deus, com a criação, com o próximo e com o nosso próprio interior, é resultado de uma paz construída a partir de algumas atitudes simples e práticas, diárias, que a gente tem que sempre praticar: perdão, amor e comunhão. Então, como é que eu exercito a paz e a justiça? Ou a paz que é fruto da justiça? Na prática, perdoando. Perdão é o que nos liberta. A gente liberta da gente mesmo e liberta da opressão do relacionamento. Quem perdoa não atravessa a rua quando encontra alguém. A gente faz, às vezes, isso, né? Quando não quer participar de alguma coisa e a pessoa está vindo, a gente, não quero falar com essa pessoa não, atravessa a rua para não falar com as pessoas. Quem é que vai fazer isso? É o perdão. A gente tem que aprender a perdoar. O amor, que é o elo que nos conecta, e a comunhão, que é viver junto. Então, a prática da paz e da justiça é justamente o perdão, o amor e a comunhão. Sem isso, esse fruto da justiça não se consolida, não se mostra. E é essa atitude que a gente precisa buscar. Então, fechando, concluindo, os frutos de uma vida com Deus são frutos produzidos por árvores plantadas junto às correntes águas e árvores que são cuidadas pelo Pai, que é o agricultor. Frutos de uma vida com Deus é o arrependimento que nos faz reconhecer os nossos erros, nos faz entender a correção de Deus e nos faz buscar a esse Deus. Frutos de uma vida com Deus é a justiça que produz a paz, é o equilíbrio dos relacionamentos, a equidade dos relacionamentos que nos leva a ter a paz, ou seja, a reconciliação com o nosso Deus, com os nossos irmãos, com a criação e com o nosso próprio interior. Dessa forma, a gente se torna mais parecido com Cristo. E essa esperança nos faz avançar naquilo que Deus tem para nós. Vamos orar, que Deus possa nos abençoar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua presença nessa noite, nesse lugar, por aqueles que estão acompanhando a celebração nas suas casas, e estão sendo tocados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Fala, Senhor, aos nossos corações ainda mais, nos coloca, Senhor, mais e mais, buscando a tua presença, de tal forma que possamos produzir frutos de uma vida contigo, frutos de árvore plantada, as tuas águas, vivendo em função da tua palavra, vivendo o arrependimento e vivendo a justiça que produz paz, que reconcilia, que nos faz continuar em comunhão, caminhando junto com os nossos irmãos e vivendo a tua presença, a tua vontade. Nos leva em paz para os nossos lares, nós que aqui estamos, guarda as nossas casas, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre cada vida neste lugar e sobre toda a Igreja Batista Memorial da Posse, aqueles que estão nas suas casas, em nome de Jesus. Amém.